A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Meus irmãos, eu vou fazer uma leitura no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número 45. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre os justos e sobre os injustos. Meus queridos irmãos, mediante a situação que nós estamos todos enfrentando, todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos sendo atingidos pelos efeitos da pandemia do Covid-19, desemprego, dificuldade financeira, enfermidades, amigos, pessoas que em algum momento nós nos relacionamos com elas, internados, outros, infelizmente, já até faleceram. Mediante toda essa situação, meus irmãos, eu começo a pensar que em algum momento da nossa história recente, eu digo história de igreja brasileira, nós falhamos, nós erramos. Hoje eu estava conversando com um irmão e falando exatamente sobre este assunto, que em algum momento da nossa história recente, nós deixamos de transmitir a verdade, deixamos de conscientizar as pessoas, deixamos de orientar as pessoas sobre a iminência das tribulações, das crises, das dificuldades que a palavra de Deus há mais de 2000 anos atrás já nos exortava que haveriam de acontecer quando Cristo estivesse próximo de voltar buscar a sua igreja. O que eu quero dizer com os irmãos com esta leitura de Mateus capítulo 5, versículo 45, é que o Senhor nosso Deus, ele permite que bênçãos desçam sobre os ímpios e sobre os justos. Preste atenção nisso. No que diz respeito à salvação, irmãos, somente os justos, somente aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, somente aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, irão herdar, irão receber a salvação. Mas no que diz respeito a bênçãos, tanto os cristãos, tanto aqueles que servem a Cristo, quanto aqueles que infelizmente estão distantes de Deus, todos estão sujeitos a serem abençoados por Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 45, que o Senhor Deus faz com que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e ele faz com que a chuva desça sobre os justos e injustos. E por vezes, meus irmãos, tanto a palavra sol quanto a palavra chuva representam bênçãos de Deus. Dependendo da situação, dependendo do texto, do contexto, o sol e a chuva representam bênçãos de Deus. Como também o oposto disso é verdadeiro. Dependendo do contexto, a chuva e o sol podem representar dificuldades, tribulações, angústias. Por exemplo, para uma pessoa que está caminhando no deserto, como Israel caminhou durante 40 anos, o sol é uma dificuldade. O efeito do sol é uma dificuldade. Quando Jesus contou a parábola a respeito do homem que edificou a sua casa sobre a rocha, Jesus diz naquela parábola que sopraram os ventos, desceu a chuva, correram os rios e a casa permaneceu de pé. Mas aquela casa que foi edificada sobre a areia não suportou
a dificuldade provocada pela chuva, pelos rios, pela água. Então, dependendo do contexto, o sol e a chuva podem sim representar bênçãos, como também podem representar dificuldades. E isto, meus irmãos, eu quero dizer que existem coisas que acontecem no mundo que são comuns a todos nós. Foi um erro muito grande por parte de alguns pregadores, de algumas igrejas, de alguns segmentos, ensinar constantemente ao povo que se a pessoa aceita Cristo, ele está protegido de tudo. Todos nós que somos brasileiros sabemos que isso aconteceu em nosso país. Este erro tremendo aconteceu em nosso país. Campanhas de prosperidade, campanhas de cura, campanhas de bênçãos, aonde os pregadores ensinavam que os cristãos, aqueles que servem a Cristo, estariam, de certa forma, protegidos, guardados de todo o mal. Ora, meus irmãos, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus falou que o Senhor Deus faz com que o sol e a chuva venha sobre o ímpio e sobre o justo. Ora, meus irmãos, quando nós olhamos para o contexto, para a história bíblica, nós encontramos que desde o momento em que o homem pecou no jardim do Éden, a humanidade toda ela está sujeita às dificuldades resultantes do pecado. Em Gênesis, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 17, vejamos o que a palavra de Deus vai nos dizer. Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 17. E Adão disse, porquanto, e a Adão, o Senhor disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra. A terra foi amaldiçoada, meus irmãos, por causa do pecado. É por causa do pecado que nós temos secas. É por causa do pecado que nós temos enchentes. É por causa do pecado que nós temos enfermidades. É por causa do pecado que nós temos doenças que são incuráveis. É por causa do pecado que nós temos fome, miséria. É por causa do pecado. A terra foi amaldiçoada por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Observe que estas palavras foram ditas pelo próprio Deus a Adão, e certamente aos seus descendentes, que somos nós, toda a humanidade. Meus irmãos, observe que tem coisas que acontecem tanto ao ímpio quanto ao justo. Quando nós olhamos para os patriarcas, tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó, todos eles foram atingidos pelas tribulações, pelas dificuldades, pelas situações difíceis da sua época. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, no capítulo 41, a partir do versículo 56, preste atenção, Gênesis 41, 56, a palavra do Senhor nosso Deus vai dizer que houve uma grande fome na terra, e esta fome bateu na porta da casa de Jacó, um servo de Deus, de maneira que ele precisou enviar os seus filhos até o Egito, porque ouviu-se falar que no Egito ainda existia mantimento. Observe, meus irmãos, o que eu estou querendo transmitir com isso é que é um erro que alguém venha ensinar, que alguém venha pregar, que pelo simples fato de nós aceitarmos a Cristo, de nós servirmos a Cristo, nós estaremos imunes às coisas que advêm a este mundo. Isto é uma mentira, isto é uma enganação, é uma ilusão. Isso é alimentar na mente das pessoas a falsa sensação de uma segurança terrena, quando, na verdade, meus irmãos, a nossa segurança ela se dá no campo da vida espiritual, da vida eterna. Veja, meus irmãos, que o próprio apóstolo São Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11, ele diz assim, até esta presente hora, diz Paulo, até esta presente hora,
sofremos fome e sede. Quem está dizendo isso, meus irmãos, é o maior apóstolo que existiu. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa, e nos fadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Este é o testemunho pessoal do apóstolo São Paulo. Observe que este homem, ele testifica que em algum momento da sua vida ele passou fome, ele passou dificuldades. E eu te pergunto, Paulo não era um servo de Deus? Paulo não era um homem que tinha comunhão com Deus? Paulo não era um homem fiel ao seu Deus? Então, meus irmãos, eu estou dizendo isso baseado em Mateus capítulo 5, versículo 45, quando Jesus diz que o Senhor Deus faz com que o sol e a chuva venha sobre o ímpio e sobre o justo. Ou seja, tem situações que tanto acontece com o ímpio quanto acontece com o justo. Não há diferença alguma. Não há diferença alguma. O escritor Salomão, o sábio, escrevendo no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 9, versículo de número 2, ele diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim, ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim, ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Tudo sucede igualmente. Então, meus irmãos, é tempo da igreja voltar à verdade bíblica, parar com estas coisas absurdas, tirar estes pregadores que pregam absurdos do púlpito. Pessoas, eu vi recentemente, pessoas até mesmo profetizando, meus irmãos, dizendo que, pelo fato de sermos cristãos, nenhum de nós iríamos sofrer as consequências da pandemia. Um absurdo, sem fundamento bíblico. A palavra de Deus está aqui nos dizendo que tudo sucede igualmente a todos, tanto ao ímpio quanto ao justo. O mesmo sol, disse Jesus em Mateus 5,45, o mesmo sol que nasce para o ímpio, nasce para o justo. Ou seja, a mesma bênção que pode vir para o ímpio, vem para o justo, assim como também a mesma tribulação que pode vir para o ímpio, vem para o justo. Eu falei aqui, meus irmãos, de fome, de dificuldade. Nós poderíamos falar também da dificuldade no que diz respeito às enfermidades. Meus irmãos, quantos homens de Deus, homens fiéis a Deus, sofreram com as enfermidades? No livro do 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, a palavra do Senhor nosso Deus vai nos dizer que Eliseu morreu não uma morte natural, não uma morte normal devido à velhice ou algo assim, mas morreu vítima de uma enfermidade. A palavra do Senhor nosso Deus vai dizer na primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 23, que Timóteo tinha feridas no estômago, enfermidades. Então, que negócio é esse, meus irmãos, que aconteceu no Brasil nos últimos anos? Pregadores pregando que o cristão não sofre enfermidades, não sofre os efeitos da enfermidade. Ora, meus irmãos, é certo, é lógico que a palavra do Senhor nosso Deus nos diz que Deus é aquele que cura, mas ele cura mediante a sua vontade soberana. Ele cura quem ele quiser. Isso não deve ser ensinado como uma regra para todos. Existem pessoas que o Senhor Deus vai curar, glória a Deus por isso, como também existem pessoas que o Senhor Deus não vai curar, vai recolher, vai usar a enfermidade tão apenas como um veículo para recolher esta pessoa para junto de si. E nós precisamos ter consciência disso. Existe uma diferença entre o ímpio e o justo. Existe uma diferença entre o ímpio e o justo. Apesar
de Jesus ter ensinado em Mateus capítulo 5, versículo 45, que o mesmo sol e a chuva vêm para o ímpio e para o justo, apesar de Salomão ter dito no seu livro em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 1 e 2, que tudo que sucede ao ímpio sucede igualmente ao justo, existe sim uma diferença, e esta diferença está no campo da eternidade. A palavra do Senhor nosso Deus nos diz em Provérbios, capítulo de número 11, deixa eu achar o texto aqui, Provérbios capítulo de número 11, e o versículo de número 7, a palavra do Senhor Deus diz assim: morrendo o ímpio, perece a sua expectativa, a sua expectação, e a esperança perde-se. Observe que quando o ímpio morre, tanto a sua alma quanto as pessoas que o conheceram, que sabiam que ele era ímpio, não têm esperança a respeito dele. Agora, meus irmãos, quanto aos que servem ao Senhor nosso Deus, quanto àqueles que estão se esforçando para agradar a Deus, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 11, versículo de número 25, deixa eu achar o texto aqui, o Senhor Jesus, ele traz uma palavra de esperança. Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. É esta a diferença. É isto que a igreja precisa pregar. Pregar que, embora nós estejamos sujeitos às dificuldades desta vida, porque Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições. Embora nós estejamos sujeitos às dificuldades desta vida, nós temos a esperança da vida eterna. E esta esperança da vida eterna não é uma vã esperança, mas é uma esperança fundamentada nas palavras de Jesus Cristo, que é fiel e justo para cumprir com todas as suas promessas. A palavra do Senhor nosso Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Existe uma esperança para o povo de Deus. Existe a esperança, sim, de um dia morar com o Senhor nosso Deus, a esperança de um dia vivermos para sempre com Ele. E é isso que a igreja precisa ensinar para as pessoas. O Senhor Jesus, pregando, ensinando, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo 1, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É esta a nossa esperança. Nós servimos a Deus não para ser rico, não para ter saúde plena, não para viver uma vida de regalias. Nós servimos a Deus para um dia ir morar com Cristo nos céus para todo sempre. Ir viver com Cristo nos céus para todo sempre. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos promete a vida eterna. Ele nos promete moradas eternas. Em Apocalipse, capítulo de número 21, a partir do versículo 1 está escrito: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce de Deus, que de Deus descia do céu, aderraçada como a esposa ataviada para o seu marido.
E ouvi uma voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Versículo 4 de Apocalipse, capítulo 21. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. É por isso que servimos a Deus. É para este momento que servimos a Deus. Neste mundo, irmãos, teremos lutas, aflições, teremos choro, teremos morte, luto, despedida, igual estamos tendo nestes últimos dias. Quantos amigos, quantas pessoas queridas, irmãos que congregavam juntamente conosco, que cultuavam juntamente conosco, partindo para a eternidade, vítima deste vírus. Mas, meus irmãos, apesar da tristeza da separação, que é normal, nós podemos dizer, por exemplo, quando Moisés morreu, foi uma tristeza enorme para o povo hebreu, cerca de 40 dias de choro, de luto por causa da morte de Moisés. A morte provoca tristeza, porém, apesar dessa tristeza que é normal existir em nós, nós devemos nos alegrar quando um servo de Deus parte para a eternidade com a sua salvação garantida em Cristo Jesus. E devemos saber também, meus irmãos, que os sinais estão se cumprindo e que este momento maravilhoso, a vitória da igreja, está chegando. A palavra de Deus diz em Apocalipse 21, verso 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que eu faço nova todas as coisas. Aleluia. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. É por isso que nós estamos servindo a Deus. Não para ter saúde plena, não para sermos ricos, não para vivermos uma vida nesta terra como se estivéssemos vivendo no paraíso, mas servimos a Deus para um dia irmos morar com o Senhor nos céus. E, meus irmãos, a respeito daqueles que já partiram para a eternidade, fica o nosso sentimento, a nossa tristeza devido à separação. É normal que isto aconteça, porém, se eles partiram com Cristo, nós devemos nos alegrar, assim como o Senhor se alegra, assim como é precioso aos olhos do Senhor a morte dos justos, assim também nós devemos nos alegrar e sabermos que esta pessoa está salva, está garantida, e sabermos que esta pessoa ela se encaixa naquilo que o apóstolo São Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, disse. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quem dera, meus irmãos, todos nós pudermos dizer estas palavras no momento da nossa partida. Combati o bom combate. Qual é o bom combate? O bom combate é o combate contra o pecado. O bom combate é o combate contra o inimigo. O bom combate é o combate contra a nossa natureza pecaminosa, que nos tenta, que procura nos afastar do centro da vontade de Deus. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Que coisa difícil, né? Quando alguém não consegue terminar a sua carreira. Que coisa difícil quando alguém não consegue concluir a sua carreira. Que coisa difícil quando alguém se desvia pelo meio do caminho. Mas que coisa gloriosa, meus irmãos, é aquele homem e aquela mulher que, embora as dificuldades que são comuns a todos nós, consegue vencer,
consegue ir com Cristo até o fim. Acabei a carreira e guardei a fé. Venhamos a guardar a fé, meus irmãos. O Senhor Jesus está voltando. Em breve estaremos com o Senhor para todo sempre. Em breve, nem luta, nem dor, nem dificuldade, nem coisa alguma poderá nos afastar, poderá nos trazer dano, poderá nos trazer tristeza, porque para sempre estaremos com o Senhor. Por enquanto, meus irmãos, façamos como fez o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Façamos como diz o apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Nada, nem ninguém. Somente o pecado pode nos separar do amor de Cristo. Mas as lutas, as tribulações, as dificuldades, elas não têm o poder de nos afastar do amor de Cristo. O Espírito do Senhor está conosco, ele habita dentro de cada um de nós e ele nos capacita a vencer todas estas coisas. Vamos continuar firme com o Senhor. Que Deus abençoe a vida dos irmãos que assistiram e que vão assistir esta rápida palavra. Que Deus continue te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal, guardando a sua alma, protegendo a sua alma, preservando a sua alma em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe a todos.